gentileza. Hoje, nosso atendimento fraterno, agradecendo a espiritualidade amiga que preparou este ambiente para todos vocês. E juntos oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor Jesus, cair em erros e tentações. E livra-nos, Pai, de todo o mal, principalmente aquele mal que aflige nossas mentes e nossos corações. Hoje nós teremos o prazer de receber o nosso irmão Aloísio. Boa palestra. Obrigado. Mestre, vocês fazem no final? Sim, a gente vai. Uma boa tarde a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver neste momento e que nós possamos levar esta paz em todos os lugares que estivermos. Estamos numa semana de muito trabalho e muitas alegrias espirituais. E como é bom a gente estar na casa espírita, buscando um pouco de refrigério para as nossas dores que acontecem pelas nossas relações que a gente tem. Certamente cada um de nós se depara com situações, seja no ambiente familiar, no ambiente profissional, que traz reflexões muito oportunas para a gente daquelas diferenças dos nossos relacionamentos. Os irmãos que estiveram nesta casa na semana passada puderam acompanhar uma passagem do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus pergunta, aquela frase: quem é meu pai, quem é minha mãe? Isso toca-nos profundamente, porque Jesus, fazendo uma indagação dessa natureza, traz um questionamento, como se Jesus falasse: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E hoje nós vamos trazer uma continuação desta passagem do Evangelho de Jesus. Nós vamos falar ainda do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é este livro que nós recomendamos como livro não só para o culto do Evangelho no lar, mas também, principalmente, um livro de cabeceira para as nossas dificuldades do nosso dia a dia. A parentela corporal é a parentela espiritual. O que Kardec vem explicar para nós neste conceito, seguindo este preceito desta passagem do Evangelho? Kardec vem mostrar para nós que existem dois tipos de parentela: a parentela corporal, que são as pessoas com quem convivemos no nosso dia a dia, familiares, entes queridos, e talvez a parentela espiritual, que não são exatamente ligados pelo corpo, pelo sangue, mas por uma ligação espiritual. É muito comum numa casa termos relações de amizade, de companheirismo, e também num relacionamento familiar encontramos às vezes algum irmão que traz alguma dificuldade de relacionamento para conosco. Isto porque Kardec explica-nos que o corpo procede do corpo, mas o espírito não do espírito, porque o espírito já existia antes mesmo da formação do corpo, e que o pai e a mãe só fornecem ao espírito apenas e tão somente o envoltório material. Mas pelo fato de fornecer o envoltório material, não significa pura e simplesmente que deve esquecê-lo. Devemos cuidar dos nossos filhos, orientá-los, dar uma orientação segura para que eles possam seguir a jornada frente à vida, assim como nós tivemos dos nossos pais. A realidade que a gente pode pensar neste preceito, se a gente for analisar a questão da parentela corporal e a parentela espiritual, nós podíamos pensar assim, que somos parte de uma grande família universal. E se somos parte de uma grande família universal, é bem provável que num futuro próximo, não tão distante talvez, quem sabe todos nós poderíamos fazer parte da mesma parentela espiritual, pois esta é a verdadeira missão a que estamos fadados. E aquelas pessoas que trazemos no nosso ambiente familiar ou ambiente profissional, que trazemos algumas dificuldades de relacionamento, aí estão
para uma questão muito importante, que é a gente procurar resolver as arestas que trazemos com eles, certamente de outras existências, porque ninguém cai numa família por acaso, ninguém cai de paraquedas, não existe o acaso nas relações. Existe sim uma certeza clara e absoluta que estamos encarnados no mesmo agrupamento familiar para crescermos, progredirmos e ajudarmos uns aos outros. Esta é a verdade, porque aquela pessoa que talvez traz alguma diferença de pensamento no nosso seio familiar, eu posso dizer a vocês que com certeza todos nós temos um familiar que traz algum pensamento diferente do nosso. Não bate as ideias, é uma pessoa diferente, cheia de formas que estão sempre colocando à prova a nossa paciência, a nossa trabalho no bem. Mas estas pessoas que às vezes estão no nosso agrupamento familiar é que vieram para que a gente pudesse auxiliá-la e que a gente pudesse resolver as nossas dificuldades. Essas relações acontecem também nos nossos ambientes profissionais. Por mais que às vezes a gente possa trocar de emprego, que trocar de família já é um pouco mais difícil, não é? Mas que você possa trocar de emprego, se você não resolveu aquele problema, talvez inerente ao seu modo de ser, de agir, você vai encontrar outras pessoas com o mesmo comportamento. Mas será que é isso mesmo? Eu troquei de emprego, mudei para um outro ramo de atividade e encontro uma mesma pessoa tal qual eu tinha no outro ambiente? É que na verdade aquela pessoa que você está encontrando naquele momento está servindo como um instrumento para a sua transformação espiritual. Porque as pessoas estão colocadas na nossa vida por uma razão muito certa, para nos auxiliar sobremaneira. Então, quando nós trazemos algumas dificuldades inerentes ao relacionamento, seja familiar ou profissional, é chegado a hora da gente parar e pensar: onde está o meu lado nesta relação? Porque a gente sempre procura colocar o erro no outro, não é? Nós temos a capacidade incrível de colocar a culpa nos outros. Tem um ditado que fala assim: a culpa é minha, eu coloco em quem quiser. Então, na verdade, nós utilizamos desses preceitos para justificar muitas vezes falhas nossas. Ah, eu agi desta maneira com fulano, porque fulano agiu dessa forma comigo. Nós trazemos sempre uma justificativa muito forte, muito marcante para as nossas reações. E se a gente parar e analisar o porquê dessas relações, é chegado o momento da gente analisar. Muitos de nós, infelizmente, ainda culpamos os nossos amigos obsessores por problemas que estamos passando. É muito fácil jogar a culpa no obsessor, é muito fácil jogar a culpa no colega de trabalho, no chefe, no subordinado, na esposa, no marido, no filho, e não fazer uma devida análise. E nós que nos encontramos aqui nesta casa de oração e trabalho, em busca de um socorro, de um lenitivo, trazemos certamente algo dentro de nós que nos fez buscar aqui esse socorro. E não basta apenas e tão somente tomarmos o passe, participarmos das palestras, água fluidificada, aí o evangelho no lar, se nós não modificarmos a nossa forma de ser e de agir. Senão nós vamos continuar eternamente em tratamento espiritual. O tratamento espiritual é fantástico, é importante. Todos nós, e eu inclusive me incluo nessa questão, já passei por diversos tratamentos espirituais. É naquele momento que nós estamos necessitando de um socorro, de um lenitivo mais forte. E é chegado a hora, sim, quando a gente precisa ajuda, buscar ajuda. E nós somos caminhantes dessa jornada. Certa vez eu fiquei até intrigado com uma questão que me tocava muito. Por que as pessoas chegam assim: ah, você vai lá na igreja, você vai no templo, você vai na casa espírita, ore por mim. Eu fiquei muito tempo intrigado com esse questionamento, que as pessoas pediam para orar por elas. Até que uma vez veio uma resposta de um livro que eu li, que falava mais ou menos assim: que nós somos todos caminhantes, estamos andando por uma estrada, eis que de repente a gente escorrega. A gente escorrega e, como estava chovendo, o barro
deixou o chão escorregadio e lamacento. E por mais que nós tentássemos levantar, a gente não conseguia. Patinávamos e caíamos novamente. Nessa hora, o que a gente faz? A gente pede ajuda. A gente pede o socorro de alguém que está no barranco acima para que nos ajude. E neste momento, esta pessoa nos estende a mão e a gente sobe, continuamos a caminhada. Um pouco mais à frente, pode ser que sejamos nós que vamos cair e vamos necessitar da ajuda daquele irmão que nos deu a mão. E quão é importante a gente pensar nesse trabalho de crescimento espiritual, de ajuda mútua. Ajuda mútua tal qual nós pudemos constatar de um fato que aconteceu quando um companheiro de trabalho aqui da casa estava fazendo um trabalho de arrecadação junto a um supermercado para arrecadação de gêneros alimentícios para as famílias assistidas pela casa. Estava lá distribuindo os papéis, eis que em um determinado momento uma pessoa pegou o papel, entrou no supermercado e ele voltou com 2 sacolinhas. Uma pequena, com 2 ou 3 itens, e uma mais recheada, cheia de víveres. E a pessoa que estava ali na recepção dos alimentos foi logo pegando a sacola menor. Ao que a pessoa disse: não, esta aqui era minha compra, esta maior é para vocês, porque quando eu necessitei, e me necessitei muito, esta casa de oração e trabalho me ajudou, então é a minha oportunidade de retribuir. Olha só que exemplo fantástico que nós podemos tirar desta situação. Quantos de nós não estamos aqui buscando ajuda? Mas quando nós pudermos, vamos fazer algo em prol dos nossos semelhantes. Quando a gente sai do aconchego do nosso lar e a gente vai fazer algo em prol dos nossos semelhantes, e aí a gente fala da parentela espiritual completa, porque somos todos irmãos. Aqueles que estão passando por dificuldade hoje, certamente poderão no futuro ajudar outros. E quão bom quando a gente se sente na condição de poder ajudar, de poder estender a mão a um familiar, a um colega de trabalho, aquelas pessoas que estão necessitadas do nosso carinho, da nossa atenção. E quão bom é podermos auxiliar, termos a capacidade de ouvir, escutar aquele irmão que está necessitado. E às vezes a gente, infelizmente, pela vida de corrida que nós estamos levando, a tecnologia toma conta de tal forma que nós quase não temos tempo para conversar com as pessoas com quem convivemos. É tudo muito do imediatismo, as redes sociais nos tomam tempo demais e as redes do afeto, do carinho. Então é importante que em determinados momentos nós nos dediquemos tempo aos nossos familiares. E quantos de nós realmente não passaram por situações difíceis neste período da pandemia, onde tivemos por uma imposição a necessidade de ficarmos mais próximos? Quantas separações aconteceram em decorrência desse momento? Quantas discussões de ordem profissional, de ordem familiar aconteceram? Mas não era para esse efeito, era para que a gente pudesse se conhecer e dar um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho para aqueles entes queridos com quem convivemos. Pois, como estávamos dizendo, ninguém cai de paraquedas numa família. Até mesmo nas relações de adoção, que às vezes as pessoas falam: não, aquela situação também já havia um planejamento. E tudo decorre de leis inexoráveis e imutáveis que nós não conseguimos compreender, mas que Deus, nosso Pai, sabe exatamente. Pois nenhuma folha cai da árvore sem que o Pai assim saiba. E vejam que situação tão interessante, que nós muitas vezes queremos ter o controle das situações. Imaginemos uma situação, nós podemos contar exatamente quantas sementes existem dentro de uma fruta, mas jamais conseguiremos saber e calcular quantas frutas darão cada semente. Isso depende da espiritualidade maior. Deus, nosso Pai, que rege o destino de todos nós, e nós muitas vezes nos achamos que estamos no controle de tudo, e a gente pode dizer que não temos o controle absolutamente de nada. Então é chegada a hora da gente acordar para as verdades espirituais, procurar reconciliar com aquelas pessoas com quem estamos convivendo. Lá no Evangelho diz:
reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Esse adversário nada mais é do que uma pessoa que tem um pensamento diferente do nosso. Não significa necessariamente seja um amigo, mas que a gente procure compreender, analisar, ter empatia pela dor do outro, porque muitas vezes a gente julga muito nosso semelhante sem parar e colocarmos no lugar do próximo. É muito fácil nós julgarmos o nosso próximo, nós somos rápidos para julgar. Agora, quando se trata da gente, nós temos sempre justificativas, nós trazemos sempre uma razão, algo que nos fique mais leve para nós. Agora, do outro não, a gente está sempre criticando. Então, em vez de nós criticarmos aquele ente querido que trazemos no nosso seio familiar, vamos procurar ajudar, vamos procurar dar um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Porque quando a gente faz isso, realmente a gente consegue auxiliar aquela pessoa, e auxiliando a gente se auxilia. Veja como que é interessante, é uma via de mão dupla, quando nós conseguimos olhar para o nosso próximo como um irmão necessitado de um socorro, de um lenitivo. É tão importante a gente receber de volta tudo aquilo que a gente dá, pois a lei de ação e reação é fantástica. Conforme vamos fazendo, vamos recebendo. Se nós distribuirmos amor, vamos receber amor. Agora, se nós distribuirmos ingratidão, revolta, mágoas, ressentimentos, vamos estar numa faixa vibratória e vamos atrair a mesma energia. Então é chegado a hora de a gente aproveitarmos esses momentos que aqui estamos, para que a gente consiga daqui para frente modificar um pouco, agradecer aquele ente querido que está no nosso seio familiar, que muitas vezes reclamamos, mas que é um instrumento da nossa progresso espiritual. Aproveitemos o momento e não deixemos para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Amigos queridos, eu agradeço a oportunidade de aqui estarmos para conversarmos um pouco do Evangelho de Jesus. Recomendo também àqueles que tiverem a oportunidade que, ao chegar em casa, peguem o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo e leiam o item da parentela corporal e a parentela espiritual. Agradeço imensamente a oportunidade e desejo que nós tenhamos uma tarde radiosa de bênçãos de luz. Muita paz, muita luz, até uma próxima oportunidade. Posso fazer? Tá. Eu gostaria então, nesse momento, de convidar a todos, encarnados e desencarnados, para aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. Mentalizar também seu Espírito querido, protetor, anjo de guarda ou o nome que quisermos dar a ele, agradecendo pela oportunidade de estar junto a nós, nos auxiliando nesta jornada evolutiva. Rogamos Jesus que possa abençoar a cada um de nós que nos encontramos nesta casa, abençoar os nossos lares, familiares, entes queridos, necessitados de uma prece, de um socorro, e lembrarmos também de tantos irmãos que não têm a oportunidade de aqui estar, estejam eles encarcerados, acamados, abandonados talvez em asilos, orfanatos, ou perdidos pelas ruas, sem um teto, sem um lar. Mestre querido, queremos neste momento agradecer a oportunidade, rogando bênçãos de luz a todos nós. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, e que assim seja.